Olá, eu sou Cláudia Costin, sou diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. E hoje vou ter o prazer de conversar com vocês sobre a educação brasileira no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vou compartilhar agora a minha tela com vocês para mostrar uma apresentação sobre o tema. Um momentinho. Bom, então vamos falar da educação no Brasil, seus desafios históricos, novas perspectivas que estão colocados para nós e as tendências no cenário do pós-pandemia. E eu começo compartilhando com vocês o ODS 4, que é, entre os novos objetivos globais para 2030, o que é específico para a educação. Como fui diretora global de educação do Banco Mundial, na época da elaboração do ODS 4, eu pude participar das discussões e até da redação desse ODS. E o ODS 4 diz basicamente que nós vamos assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Por trás desse enunciado, que parece um pouco genérico, há muita coisa precisa, porque se compararmos com o objetivo do milênio, que foi definido em 2000, lá em Dakar, ele dizia basicamente, o de educação, que nós asseguraríamos educação a todas as crianças no ensino primário, o nosso Fundamental 1. Agora, nós estamos dizendo uma coisa diferente, que não basta garantir acesso, nós temos que assegurar um determinado tipo de educação e não só para o ensino chamado internacionalmente de primário. Nós vamos assegurar uma educação inclusiva, ou seja, criança típica junto com criança com deficiência, goste o ministro ou não, equitativa, ou seja, não vai haver dois tipos de educação, uma para os pobres, outra para os ricos, e de qualidade. Para quem tem dúvidas do que seja qualidade, na meta 4.1 do ODS 4, estabelece-se claramente o que se almeja para o ensino primário e secundário, ou seja, para o Fundamental 1, o 2 e o médio na tradução para o português do Brasil. Até 2030, estabeleceu essa meta. Nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem, não só tenham acesso à educação primária, nosso Fundamental 1, e secundária, Fundamental 2, ensino médio, lembrando que no Brasil, depois de uma certa demora, nós conseguimos garantir no final da década de 1990 acesso a todas as crianças à educação primária e a educação secundária. No Fundamental 2, nós também conseguimos garantir acesso, mas só na primeira década do século XXI, muito depois de outros países, inclusive da América Latina. E o ensino médio ainda não demos acesso a todos e tampouco conclusão. Vou falar disso um pouco mais para frente. Mas também não basta completar a educação primária até 2030, lembrando que 2030 está aí na esquina, vai ser daqui a 9 anos. Ela tem que ser de qualidade e equitativa, como já dizia o enunciado do ODS 4, e aqui vem a definição do que é qualidade, ou seja, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. O que nos desafia a oferecer qualidade, mas também verificar se a aprendizagem, embutida na palavra qualidade, está acontecendo de verdade, ou seja, avaliar e ter dados de aprendizagem que nos comprovem, sem autoengano, que
estamos avançando em qualidade ou que atingimos a qualidade desejável. E aí eu aproveito para falar um pouco sobre negacionismo científico. Nós, da área de educação, muitas vezes criticamos o negacionismo científico em saúde, mas infelizmente ainda praticamos muito negacionismo científico em educação. A educação também tem que se basear em ciência e ela também deve construir evidências científicas sobre o que funciona e não o que não funciona em educação no contexto brasileiro, daí porque é tão importante avaliar se no fim do dia as crianças e jovens estão aprendendo como esperado. Eu vou mostrar uma outra meta agora, a de que até 2030 nós possamos assegurar equidade de gênero, raça, renda, território, entre outros aspectos, de acesso e permanência, tanto na educação profissional quanto no ensino superior de qualidade, de forma gratuita ou a preços acessíveis. Esse ponto da equidade é fundamental num contexto em que, com a pandemia, infelizmente, muitos jovens, ao se defrontarem com a dificuldade de aprender em casa, sem equipamentos, sem conectividade, sem livros em casa, tiveram perdas grandes e nem se aventuraram a prestar, por exemplo, o Enem, que é a principal via de acesso à universidade no Brasil. E, posteriormente, num segundo Enem, que vai ser agora no fim do ano, eles tentaram novamente, inicialmente, o Ministério da Educação vetou esse acesso porque eles tinham tido gratuidade na inscrição na primeira vez e não compareceram por se sentirem inseguros na sua aprendizagem ou por medo de contrair a Covid ao fazerem a prova. Com isso, nos próximos anos, teremos uma exclusão ainda bem grande, maior do que anteriormente, no acesso ao ensino superior. Mostro agora uma outra meta que é muito importante do ODS 4, que é a 4.7, que diz também como é que a sustentabilidade deve se conectar com a educação. Ora, é com a educação que se prepara a nova geração, não só para ter conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável, mas inclusive para desenvolver estilos de vida que promovam a sustentabilidade. Então, essa meta diz que até 2030 nós vamos garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade intergeracional para as futuras gerações, inclusive, entre outros, por meio de educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero e promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global, que é fundamental, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Bom, com esse ODS 4, e eles são 7 metas no total, eu trouxe 3 para exemplificar, como é que nós estávamos em aprendizagem e em desigualdade educacional antes da pandemia, porque, como eu já antecipei para vocês, a pandemia acentuou muito a desigualdade educacional. Mas vamos falar como nós estávamos. Se eu olhar para o início do ensino fundamental e para uma avaliação, a última avaliação que foi feita sobre alfabetização, que foi censitária, ou seja, aplicada para todos os alunos de escolas públicas, a Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016, nós constatamos que quase 55% das crianças no final do ano, no terceiro ano do ensino fundamental,
estavam em níveis insuficientes de leitura, ou seja, saíam do terceiro ano analfabetas. Isso é muito triste. Significa que algo de errado nós estávamos em 2016 ou até 2016 fazendo na alfabetização. Isso, se nada for feito, carrega consequências para as séries seguintes. De uma maneira ou de outra, no quarto e no quinto ano, boa parte dessas crianças acabam se alfabetizando porque ainda há a presença do professor alfabetizador. Mas uma parte dos alunos continua com o analfabetismo funcional indo para frente. Se eu olhar para outra ponta, para o ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, o SAEB, que é uma avaliação que é aplicada a cada 2 anos e que permite saber se crianças e jovens estão aprendendo, revelou que só 10,8% dos jovens de terceiro ano do ensino médio aprenderam o suficiente em matemática. E antes que a gente pense, nossa, que desastre, eu queria dizer que é uma evolução em relação ao SAEB de 2017, ou seja, apesar de ser um resultado tão insuficiente, houve uma melhora de 2017 em 2019 em relação a 2017. E 37,1% tem desempenho suficiente em português, também de acordo com o SAEB, e também é uma evolução em relação ao SAEB de 2017, que mostrava um resultado de 21,9%. Também aí em aprendizagem, a gente constata no PISA, que é um teste internacional aplicado a jovens de 15 anos, que permite comparar países, porque ele não é centrado em currículo, mas em competências que os jovens deveriam mostrar para estarem aptos para a vida adulta. Metade dos jovens brasileiros de 15 anos não tinham, em 2018, nível básico de proficiência em leitura e interpretação de textos. O PISA também trouxe outros dados que nós precisamos, sobre os quais nós precisamos nos debruçar sobre esse Brasil pré-pandemia. Os nossos resultados, desde 2012, estão estagnados, não melhoram e estão num patamar baixo. Mas um que me chamou mais atenção é que nós fomos considerados entre os 79 territórios participantes no último PISA, o segundo mais desigual do ponto de vista educacional. E lembrando, tudo isso pré-pandemia. O PISA também passa para os professores, alunos e diretores de escola, um questionário para que a gente consiga entender melhor a raiz dos desafios de aprendizagem. Perguntados qual a profissão dos seus sonhos, só 2,7% dos alunos brasileiros disseram que sonham ser professores de educação básica. Ou seja, a profissão de professor é pouco atrativa no Brasil, o que nós já imaginávamos pela percepção tanto de professores, e eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica, quanto da maneira como a própria mídia trata a profissão de professor, muitas vezes com pena, não com respeito e admiração profissional. Além disso, perguntados sobre sua formação no ensino superior, os professores disseram que a formação que eles recebem é claramente desconectada do preparo para a mais complexa das profissões. No entanto, não há só dados de copo meio vazio, há também dados de copo meio cheio. Houve avanços no IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação, entendida como aprendizagem, no Fundamental 1, desde 2005. Então, a cada 2 anos, nós temos tido avanços no Fundamental 1. E no Fundamental 2, nas últimas 5
edições. Na edição do SAEB, que gera o IDEB, de 2019, houve mesmo um salto no ensino médio, ainda num patamar baixo, mas um salto. Isso quer dizer que esse governo fez alguma coisa de melhor que os anteriores? Não, quer dizer que a geração que foi se beneficiando de medidas para melhorar a educação nos anos anteriores, finalmente chegou no terceiro ano do ensino médio. Se a gente fosse resumir esse slide, a gente diria: nós temos uma crise de aprendizagem, mas nós temos também um cenário de melhoria que, porém, caminha muito lentamente. Nós temos que descobrir um mecanismo para pisar no acelerador e para olhar com mais atenção para as desigualdades educacionais. Só que nesse contexto, não é só a pandemia que vai afetar o nosso cenário futuro, mas também o que se convencionou chamar de Revolução 4.0 ou o futuro do trabalho. Eu integrei em 2018 e 2019, a Comissão Global para o Futuro do Trabalho, que durante 18 meses, lá em Genebra, nós olhamos para tudo que está mudando no mundo do trabalho, é organizada pela OIT, e eu fui a única pessoa de educação. Então, meu papel era olhar para esse cenário trazido pela inteligência artificial, pelas novas mídias, e pensar como que a educação precisa preparar as novas gerações para isso. E lá ficou muito claro para mim que há alguns desafios importantes que o futuro traz para o Brasil, para os demais países também, mas o Brasil não é uma exceção, que é uma automação e robotização aceleradas, que traz também uma acelerada extinção de postos de trabalho. Osborne e Frey, dois pesquisadores da Universidade de Oxford, dizem que cerca de 2 bilhões de postos de trabalho estarão extintos até 2030. Lógico, como em outras revoluções industriais, outros postos de trabalho serão criados, mas eles demandarão competências de nível muito mais sofisticado, como capacidade de fazer análises mais aprofundadas, porque os robôs não conseguem fazer, a capacidade de ter pensamento sistêmico, de resolver colaborativamente problemas, tudo aquilo que, por enquanto, só o ser humano tem capacidade para fazer. Mas o nosso sistema educacional ainda não está dando conta de entregar competências cognitivas básicas, mas nós vamos ter que fazer isso. Nós somos a 12ª economia do mundo em termos de PIB, nós não podemos nos dar ao luxo de dizer, não, o Brasil não consegue. Se não fizermos isso, vai haver um crescimento grande da nossa já gigantesca desigualdade social. Nós somos o 9º país mais desigual do ponto de vista social no mundo e nós não queremos ser promovidos no mau sentido para primeiro. E nós sabemos que desigualdade social é a mãe de violência, cidadania frágil e todo tipo de populismos. Então, é urgente agir. Nesse sentido, vale a pena a gente olhar o que países com bons sistemas educacionais têm feito para enfrentar essa situação que também se coloca a eles. Então, o que eles têm feito? Em primeiro lugar, foco em resolução colaborativa de problemas com criatividades. A inteligência artificial não é capaz de criatividade. Também em pensamento sistêmico e crítico. Nunca foi tão urgente formar crianças e adolescentes para serem pensadores autônomos. Não é decorar a visão de mundo do seu professor e devolver numa prova, num processo que Paulo Freire criticaria chamando de educação bancária.
é serem pensadores autônomos. Outro ponto importante é a flexibilização dos currículos e promover a interdisciplinariedade por meio de aprendizagem baseada em problemas ou aprendizagem baseada em projetos, como algumas escolas públicas brasileiras já começaram a fazer. Outro ponto que é muito pouco destacado nas narrativas, mas que vem acontecendo no mundo inteiro, é a chamada Revolução da Escrita, título de um livro interessantíssimo da Judith Hochman e da Natalie Wexler, que é a ideia de que se eu ensino meu aluno a escrever, não só nas aulas de língua, não só no nosso caso nas aulas de português, mas em todas as disciplinas, em ciências, em matemática, a escrever, isso se torna uma forma muito mais interessante e mais eficaz de processar o pensamento. A cultura digital, ensino híbrido, não preciso, com tantas evidências como a pandemia nos trouxe, não preciso explicar essa questão. As competências para o século XXI, também chamadas de socioemocionais, se tornam muito importantes, não é um modismo, ensinar crianças e jovens a terem persistência, resiliência, empatia, é fundamental, abertura ao novo, e também educação para valores e atitudes. E entre esses valores e atitudes, esses países com bons sistemas vêm valorizando uma contribuição de um educador brasileiro, infelizmente já falecido, o Antônio Carlos Gomes da Costa, que dizia o seguinte, que todo aluno é portador de sonhos e que a sua aprendizagem se potencializa se ele entende a conexão entre seus sonhos de futuro e o que ele aprende na escola, e ele se torna protagonista em dois sentidos. Um é de ser o protagonista, o construtor da sua própria vida escolar e vida futura. E um outro sentido é quando ele se percebe como um cidadão global ou como alguém que é capaz de transformar o meio em que ele vive, trabalhando assim com cidadania global. Nesse contexto, haverá profundas transformações no papel do professor e até do gestor escolar. Então, ser professor nesses tempos de mudança não é a mesma coisa do que em tempos pretéritos. O professor cada vez mais deixa de ser percebido e até de se perceber como um, entre aspas, mero fornecedor de aulas expositivas. Cada vez mais existem professores youtubers, conteúdos que o professor pode usar ou ele mesmo gravar, dando aula expositiva e que quando a conectividade estiver assegurada nos laboratórios de informática, na própria escola ou nas casas dos alunos, fica muito mais interessante o professor mandar para casa, ele assistir um videozinho rápido, por exemplo, com uma explicação sobre a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula da equação de segundo grau, e em sala de aula o professor usa o melhor do seu potencial, que é o de ser um assegurador de aprendizagens, é ensinar o aluno a pensar usando os conceitos que ele aprendeu numa estratégia de sala de aula invertida, que ele aprendeu em casa e na sala de aula, por meio de metodologias ativas, de uma educação mais mão na massa, de resolução colaborativa de problemas, ele aprende a aplicar. Também nesses tempos, inclusive de pós-pandemia ou de pandemia desacelerando, é desenvolver um sentido de urgência no resgate das aprendizagens perdidas. Infelizmente, perdemos muita aprendizagem com mais de 1 ano e meio de escolas fechadas. Essa perda foi desigual e, nesse sentido, acentuou a desigualdade educacional, que, como vimos há pouco, era enorme.
Outro ponto importante que se conecta com o que os próprios professores disseram sobre a valorização, a sua valorização, o reconhecimento social da profissão, o professor tem que se sentir no direito de ter orgulho profissional, de ter orgulho das suas práticas e também espírito de equipe. O professor também vai ter que resolver colaborativamente problemas. Ser professor não é ser profissional liberal, não é uma atividade solitária, é uma atividade de time. Também compensar a formação inicial, que, como ele disse no PISA, ainda é muito divorciada da realidade do chão da escola, com aprendizagem colaborativa e também com trabalho colaborativo com colegas no planejamento das aulas. O professor também, no futuro, vai ter que ser cada vez mais um pesquisador, mas não um pesquisador etéreo, um pesquisador sobre suas próprias práticas e sobre seus alunos. Finalmente, o professor vai ter que ser cada vez mais, nesse mundo em que em ondas sucessivas postos de trabalho vão sendo extintos e novos vão sendo criados, ele vai ter que ser alguém que ensina a aprender, porque nessas ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho, o aluno vai ter que reaprender ou mesmo se reinventar profissionalmente. Nesse sentido, como vocês já devem ter imaginado, o ambiente escolar não pode ser o ambiente que nós temos hoje. Tanto no sentido de uma escola que é excludente, em que se presta atenção nos alunos que já estão motivados, vieram de famílias afluentes, ou eventualmente nos que, no fundo da sala, são indisciplinados, deixando aquela turma toda do meio sem atenção, a construção de uma escola que possa, de fato, incluir, realizar o que estabelece o ODS 4. Mas, para o trabalho do professor ser efetivo, é fundamental acabar com essa ideia de turno da manhã e turno da tarde e construir, como fez Pernambuco, ao longo de 10 anos, construir escolas em turno único, com 7 ou 8 horas de aula, e os professores com dedicação exclusiva a uma única escola, e não percorrendo municípios, escolas, com 10 horas numa escola, 16 horas na outra, trabalhando de forma concentrada e dedicada a uma única escola, onde eles, de fato, possam colaborar, possam trabalhar em equipe, e conhecer cada um dos alunos pelo seu nome e proporcionar um ensino que, de fato, permita que eles sejam pensadores independentes. Nesse sentido, também a função do gestor vai ter que ser modificada, porque ele vai ser o principal responsável, o gestor escolar, por construir uma cultura de colaboração, tanto no planejamento quanto na aprendizagem profissional em toda a unidade. As salas de leitura vão ter que se transformar em espaços multimídia, não faz mais sentido ter laboratório de informática, os computadores vão entrar na sala de aula ou como fonte de pesquisa nas salas de leitura junto com livros físicos, espaços makers ou espaços para prototipação de soluções, laboratórios equipados, e nada disso é impossível de ser feito. O projeto de vida do aluno também tem que ganhar tempo e espaço dedicado dentro da escola, daí porque é tão importante uma jornada estendida, especialmente no Fundamental 2 e no ensino médio, para que a gente possa, de fato, construir a autonomia do aluno. E o ensino híbrido, com o conceito de sala de aula invertida, como eu falei há pouco. Se eu falar especificamente da Covid, perdemos, sim, coisas, questões, aprendizagens na construção de futuros. Mas, como nós veremos, tudo isso pode ser
recuperado, resgatado. Houve perdas profundas e algumas avaliações já feitas em vários estados mostram que nós retrocedemos no que tínhamos avançado no IDEB e no SAEB, que gera o IDEB, a patamares de muito tempo atrás. Houve uma piora grande no processo de alfabetização, houve um agravamento da desigualdade educacional e, infelizmente, um abandono escolar expressivo e retomada de trabalho infantil. E quando eu estou falando em trabalho infantil, não é trabalho de crianças, de jovens de 17 anos, eu estou falando de 11, 12 anos. Mas, apesar de toda a tristeza que a pandemia nos trouxe, com mais de 600 mil mortos, adoecimento, crise econômica, a pandemia, como outras crises na história da humanidade, nos trouxe também inovação, quebra de paradigmas. Houve, por exemplo, em educação especificamente, houve uma aceleração muito grande da inclusão digital de professores e de alunos. Tanto que as competências digitais vão acabar entrando na formação, tanto inicial como continuada, dos professores. Mas há que se lembrar que há uma urgência de formar para o uso dessas metodologias ativas a que eu me referi lá atrás e de prototipação de soluções, de educação mão na massa. A conectividade das escolas e das residências entrou para a agenda para não sair mais. E algumas competências do século XXI acabaram sendo desenvolvidas entre os alunos na pandemia e elas serão úteis depois, como adaptabilidade. Todos nós tivemos que nos adaptar a circunstâncias não previstas, alunos também, a abertura ao novo, tão importante nesse novo mundo do trabalho, inclusive de cidadania, e a autonomia para aprender, o velho sonho do Paulo Freire. Agora, o que a pandemia traz de mais importante é a possibilidade de voltarmos não para a educação de 2019, mas para uma educação transformada. E, nesse sentido, eu compartilho com vocês, para finalizar, a minha utopia, não no sentido de algo irrealizável, mas qual é a escola a se construir para o futuro, com que escola eu sonho. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, que se possa combinar excelência com equidade. Chega de ilhas de excelência que são rapidamente capturados pela classe média alta e os pobres são, entre aspas, expulsos desses ambientes. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar, como ele vai ter que se reinventar várias vezes no seu futuro. Uma escola, e aqui eu resgato o legado e as ideias desse centenário pensador da educação, Edgar Morin, fez 100 anos, dia 8 de julho, uma escola em que os saberes não estejam fragmentados, uma escola que ensine a pensar e a aprender, e, finalmente, uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia, o velho sonho do Dewey, da Maria Montessori e do nosso querido Paulo Freire. Era isso que eu trouxe para conversar com vocês.